Imagina só, desde pequenos ouvimos que ser bondoso é sempre o caminho certo. Está nas histórias que contamos, nos conselhos da família e até nas frases prontas das redes sociais. A bondade é vista como uma virtude universal, capaz de transformar o mundo e aproximar as pessoas. Mas será que ela é tão simples assim? Será que toda bondade realmente gera o bem? Pensa comigo. Quantas vezes você já se desdobrou para ajudar alguém, fosse um amigo precisando de um favor de última hora, ou um colega de trabalho que deixou uma responsabilidade cair no seu colo? E no final, em vez de reconhecimento, o que veio foi cobrança para fazer ainda mais. Ou quando você aceitou ouvir o desabafo de alguém querendo apenas apoiar, mas percebeu que aquilo virou rotina e de repente você passou a carregar os problemas dos outros como se fossem seus. De repente, aquilo que nasceu de generosidade vira expectativa, obrigação ou até peso. Ajudar continua sendo bonito, mas começa a doer, porque você percebe que nem sempre a bondade constrói laços. Às vezes ela é mal interpretada, usada ou esquecida. E é nesse choque entre a intenção e o resultado que se revela o verdadeiro paradoxo da bondade. Quando pensamos na bondade, quase sempre a associamos à força, como se fosse uma qualidade capaz de elevar quem a pratica. No entanto, sob a lente da filosofia, da religião e até da vida em sociedade, a bondade muitas vezes é vista como uma vulnerabilidade. Na filosofia, pensadores como Nietzsche criticaram o que chamavam de moral dos fracos, apontando que a bondade excessiva poderia ser um sinal de submissão, um jeito de mascarar a incapacidade de impor a própria vontade. Em sua visão, a bondade que não nasce da força interior pode se tornar um mecanismo de controle, mantendo as pessoas dóceis em vez de verdadeiramente livres. Nas tradições religiosas, a bondade é frequentemente exaltada como virtude suprema. Amar ao próximo como a si mesmo é um princípio que atravessa culturas e séculos. Mas até aí existe uma tensão. Muitas vezes essa mensagem foi interpretada como um chamado à resignação, ao sofrimento e ao sacrifício pessoal ilimitado. A crítica que surge é clara. Se a bondade é colocada sempre como renúncia, será que ela realmente fortalece ou apenas esvazia quem pratica? E na esfera social, essa vulnerabilidade é ainda mais evidente. Pessoas muito bondosas frequentemente são rotuladas de ingênuas, alvo fácil ou até boas demais para este mundo. A sociedade, que tanto elogia a bondade em discursos, na prática valoriza muito mais a esperteza, a competitividade e a assertividade. Assim, o bondoso passa a viver um paradoxo cruel: ser admirado em teoria, mas desvalorizado na prática. A bondade verdadeira, em teoria, não deveria esperar nada em troca. A ideia é simples: ajudar por ajudar, fazer o bem pelo bem. Só que na prática existe um dilema difícil de escapar. Quase sempre carregamos a expectativa de algum retorno, nem que seja um simples obrigado. Quem nunca ofereceu ajuda a alguém e no fundo ficou esperando ao menos um reconhecimento? É que quando essa reciprocidade não aparece, surge a frustração. O gesto que nasceu leve e generoso pode se transformar em ressentimento, principalmente se a situação se repete várias vezes. É aí que o dilema fica claro. Ser bondoso significa abrir mão dessa expectativa? Ou esperar reciprocidade é parte natural das relações humanas? Essa tensão mostra como a bondade, embora tão simples em aparência, esconde uma complexidade. Por mais que desejemos ser altruístas, ainda buscamos, de alguma forma, o retorno daquilo que oferecemos. Uma das maiores armadilhas da bondade é a possibilidade de ser explorada. Quando alguém demonstra generosidade com frequência, corre o risco de ser visto não como alguém virtuoso, mas como um recurso disponível. A partir daí, o gesto voluntário começa a se transformar em expectativa. Ele vai ajudar de novo. Ela sempre diz sim. Podemos contar com ele porque nunca recusa. Essa exploração acontece de forma sutil no dia a dia. No ambiente de trabalho,
É comum que o funcionário mais prestativo seja sobrecarregado com tarefas extras, enquanto os outros se acomodam. Entre amigos, a pessoa bondosa pode se tornar a salvadora oficial, aquela que sempre empresta tempo, energia ou apoio, mas quase nunca recebe o mesmo de volta. E é justamente aqui que a bondade precisa do seu antídoto mais negligenciado, o limite. Ajudar é nobre, mas quando a ajuda deixa de ser escolha e passa a ser imposição, a bondade perde a sua essência. O que era virtude se transforma em prisão. E a ironia é que, em vez de libertar ou unir, a bondade acaba sendo o motivo pelo qual a pessoa é explorada e aprisionada. Nietzsche alertava para o perigo de uma moral que exalta o sacrifício incondicional. Para ele, a vida deve afirmar-se e não se dissolver na submissão ou na entrega sem medida. Nesse sentido, a bondade ilimitada corre o risco de se tornar sua própria negação. Em vez de gerar vitalidade, esgota a fonte que a sustenta. Ser bondoso não significa apagar-se, mas compreender que cuidar do outro exige também preservar a si. Afinal, que valor teria uma bondade que se consome até não restar nada para oferecer? Se a bondade pode ser mal interpretada, explorada, confundida com fraqueza, gerar ressentimento ou até se transformar em sacrifício excessivo, o que sobra dela como essência? Qual é, afinal, o seu valor intrínseco? Talvez a resposta esteja justamente na aceitação de suas contradições. A bondade não é perfeita, nunca será totalmente pura, nem isenta de ambiguidades. Ela carrega em si tanto o risco de nos ferir, quanto a possibilidade de nos elevar. É uma virtude paradoxal, vulnerável e grandiosa ao mesmo tempo. Filósofos como Levinas apontam que a bondade encontra seu sentido não no retorno que ela gera, mas no simples ato de reconhecer o outro como alguém digno de cuidado. Nesse olhar, a bondade não precisa ser ilimitada para ter valor, nem isenta de falhas para ser verdadeira. Seu mérito está em manter viva a escolha de agir em favor da vida, apesar do risco de incompreensão ou decepção. A verdadeira essência da bondade talvez seja essa: não a ausência de dilemas, mas a coragem de praticá-la mesmo sabendo de suas imperfeições. Porque no fim das contas, é justamente nesse espaço frágil e contraditório que reside a sua maior força, a de lembrar que ser humano é, antes de tudo, reconhecer-se no outro. No fim, a bondade não é uma fórmula perfeita. Ela traz riscos, abre brechas para mal-entendidos e muitas vezes deixa marcas em quem a pratica. Mas talvez seja justamente essa fragilidade que a torna tão valiosa. Porque escolher ser bondoso não é apenas oferecer algo ao outro, é também afirmar que acreditamos em um mundo onde o cuidado ainda faz sentido. A bondade não garante retorno, não nos protege da ingratidão, nem sempre traz justiça imediata, mas ela deixa traços. Pequenos gestos podem não mudar tudo, mas transformam algo, no outro ou em nós mesmos. E nesse movimento, nos lembram que ser humano é deixar a dureza do mundo apagar nossa capacidade de oferecer o bem.